Você pode apoiar o canal Gentes nos programas ao vivo. Na base do chat tem um botão do Super Chat. Escolha uma das opções, um dos valores e faça sua contribuição usando sua conta do Google e um cartão de crédito. Com o seu apoio, vamos continuar produzindo conteúdo que promova a inclusão social e a celebração da diversidade humana. Mas a contribuição é opcional e é uma honra contar com seu apoio. Gentes TV, o canal para todos. Oi! Boa noite, boa tarde, seja lá como for agora, a todos vocês, a todas vocês que acompanham a gente no canal Gentes. Uma grande alegria este nosso novo encontro neste 5º episódio da websérie Tudo Sobre Nós, com Todos Nós. E novamente essa alegria imensa de estar na presença da Muyara, que faz para a gente a interpretação de Libras. Muito obrigado, Muyara, por essa presença tão bonita. E da mesma forma, esta presença de parceria, né, que traz toda a força e energia e que, na verdade, organiza toda esta websérie com muito carinho, Rosângela e Maria Tereza. Sejam muito bem-vindas novamente ao canal Gentes. Essa casa já é de vocês há muito tempo. Bem-vindas. Vocês estão bem, meninas? Tudo bem. Ah, então, para vocês a palavra, por favor, fiquem à vontade para a gente começar. Então, mais um episódio da nossa série. Vamos deixar em suspense se ela vai continuar ou não, mas até então estamos muito felizes de poder reunir tantas pessoas interessantes sobre um assunto empolgante como esse, que é a defesa da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão. E então quero agradecer hoje a nossa mediadora, a Mariana, que é uma pessoa com quem a gente tem outras parcerias, que conhece muito a questão, e todas as nossas convidadas, que eu vou deixar para que a Rô fale um pouquinho mais sobre elas. Sejam todos bem-vindos. Espero que esse episódio repita os demais, interesse para todos que estão ligados a essa luta em favor da política. Maria Tereza, aproveite e faça também sua audiodescrição, por favor. Como? A minha descrição, eu sempre sei. Bom, eu sou uma pessoa clara, cabelos castanhos claros, eu tenho óculos de grau, eu estou com uma blusa preta, atrás de mim existe uma parede clara com um quadro com cores bem vibrantes, azul, amarelo e laranja, um quadro com um motivo abstrato. Obrigado pela presença, Maria Tereza, uma alegria para a gente. Foi feita a minha audiodescrição. Imagina, acabou de fazer ela. Rosângela, sua palavra, por favor. Boa noite, Giorgio, Muyara, professora Maria Tereza. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos curtos e negros. Atrás de mim tem 2 portas brancas e um armário, e ao lado dessas portas aparece um pouco a minha estante com livros. Eu estou usando uma camisa azul. Então, mais um episódio, hein, turma? Da websérie Tudo Sobre Nós, com Todos Nós, episódio 5. E esse episódio se intitula As Entidades na Defesa da Inclusão. E quem que a gente está trazendo para conversar sobre esse tema?
o Alexandre Mapurunga, que deve ser conhecido de muitos de vocês, que ele é da Abraça, da Associação Brasileira de Autismo. Estamos trazendo também a Cláudia Werneck, da Escola de Gente, a Roseli Euler, do Instituto Jô Clemente, a nossa querida Ana Cláudia Figueiredo, da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, a Marcelene Aparecida Guise, que é da Associação para a Integração dos Cegos aqui de Santa Catarina, e para entrevistá-los, a nossa querida Mariana Rosa, né? Nos outros episódios, nós tivemos também as nossas queridas entrevistadoras, a Meire Cavalcante e a outra entrevistadora, a Marta Vancini. E agora teremos a Mariana Rosa. Então é isso, Giorgio, professora Maria Tereza, Muiara, né? E ao final, Giorgio, ao final das entrevistas desse episódio, nós temos uma surpresa, porque hoje é um dia muito especial. Então, vamos segurar um pouquinho no final, porque hoje o dia promete. Certo, Giorgio? Eu tenho certeza absoluta que vai ser um dia muito bonito e um ótimo programa. Então, meninas, ficarão aqui comigo escondidinhas no programa, para a gente poder seguir aqui, então, tá? Qualquer coisa é só chamar aí, por favor. Bom, eu sou um rapaz de pele branca, cabelo castanho curto, estou usando uma camiseta clara, atrás de mim tem uma estante branca com vários elementos que pertencem aqui à Cafeteria Especial de Blumenau, onde eu trabalho e onde estou no momento. E com muita alegria, coloco na sala, então, Mariana Rosa, que vai fazer para a gente hoje todo o trabalho de entrevistas. Muito bem-vinda, Mariana. Uma alegria estar com você novamente. Obrigada, Giorgio. O prazer é meu. Boa tarde para todo mundo que nos assiste agora e boa noite, bom dia para quem for assistir posteriormente. É uma alegria Mariana, grande estar aqui. Acho que já me autodescrevo. Por favor, fique à vontade. Tá bem. Então, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos cacheados na altura das orelhas, castanhos, uso óculos de armação transparente, estou com uma camisa verde com uma estampa floral, sentada atrás de mim tem um painel branco. E estou, então, em ótima companhia aqui hoje, né, com Alexandre, Ana Cláudia, Cláudia Werneck, Roseli, Marcelene, e a gente vai fazer, então, umas rodadas de debate, de discussão. Eu queria já começar, então, sem muitas delongas, chamando o Alexandre para começar essa conversa aqui junto. Né? O Alexandre, como já foi apresentado pela professora Rosângela, é formado em administração, foi presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência e membro do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do CONAD, foi também membro e coordenador da Comissão de Cidadania e Promoção de Direitos Humanos do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, é secretário-geral da Abraça e, além de assessor técnico da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Ceará. Muito prazer, Alexandre, uma alegria te receber aqui hoje. Prazer é meu, alegria minha de estar junto com você e com tanta gente bacana aqui hoje, né? Lutando pela inclusão. Precisamos, né? Alexandre, você se audiodescreve, por favor, antes da gente começar a sim. Bem lembrado, né? Eu tenho uma pele clara, cabelos escuros, barba escura, curta e cabelo curto também. Estou usando uma camisa roxa, vinho, e estou com um fone de ouvido. Atrás de mim tem uma parede amarela, um móvel, e alguns livros aqui atrás, que está num móvelzinho pequeno, que são livros que eu uso para acessar. E eu sou uma pessoa autista também, como membro da praça. Isso não está na cara, mas eu gosto de ressaltar também. Então, Alexandre, o decreto trouxe justamente o autismo, né, como um centro, parece que se tornou um centro de uma disputa acirrada nos campos da saúde, da educação. Então, justamente por isso, eu queria que você começasse comentando como a Abraça tem percebido essa disputa em torno do autismo e todas as implicações que isso vem tendo desde que esse decreto foi divulgado e até mesmo o que você conta para a gente.
Assim, essa disputa não é agora, não é por conta do decreto, né? O decreto, eu acho que ele é reflexo já de uma disputa que vem desde muito tempo. Eu me lembro que quando veio a política nacional, a política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, né, a gente da Abraça teve que fazer uma campanha muito forte para dizer sou autista, tenho direito à inclusão, né? A gente fez uma campanha na época para ter o reconhecimento que as pessoas autistas eram pessoas com deficiência e que aquela inclusão que estava se transformando na educação pública na época, né, que estava fazendo essa transição para o modelo inclusivo em todo o Brasil, a gente fez toda uma transição para dizer, olha, isso que está valendo para todas as pessoas com deficiência também vale para a pessoa autista. E aí tinha todo no imaginário da população em geral, inclusive das famílias, uma ideia de que aquilo não valia para pessoas autistas, que era melhor para pessoas, que o direito da pessoa autista à saúde precedia o direito à educação, o direito à convivência familiar e a tudo mais. Então, a gente fez, essa luta vem desde sempre, né? E depois, quando veio a própria lei que reconhecia o direito a pessoa autista como pessoa com deficiência, a Abraça, ela se posicionou, a lei 12764 tinha senões, né? Quer dizer, a pessoa autista tem direito à inclusão, né? Se discriminar a pessoa autista dentro da escola regular, é crime, mas se a pessoa autista não tiver muitas condições, ela poderá ir para uma escola especial. E aí a Abraça se posicionou, né? A Abraça, que é a Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas, aqui o Argemiro, que é nosso membro fundador, está lembrando que a gente foi fundado nesse paradigma de inclusão, né? Inclusive porque a gente era da Abra, e a Abra pensava dessa outra maneira, né? Então, assim, né, quando foi sair a lei que reconhecia o autismo como pessoa com deficiência, como deficiência, e a pessoa autista como pessoa com deficiência, a gente já saiu esse senão, que algumas pessoas autistas iam para a escola regular e outras não. E a gente fez uma luta, foi no Congresso, tentou convencer os deputados e não conseguiu convencer lá, mas a gente foi lá falou com o MEC, falou com a presidenta Dilma e a gente conseguiu que tivesse o veto, e ainda assim teve deputado que quis derrubar o veto, e a gente fez uma campanha para que não fosse derrubado o veto, né? E aí a gente sabe que hoje em dia a disputa é outra disputa, assim, que já existe muitas famílias que entendem que a escola é o lugar do seu filho, que se beneficiaram, tanto que hoje em dia pessoas autistas estão entrando dentro da faculdade, então já passou por um processo, então a luta pela inclusão já está muito mais consolidada. Mas existem no imaginário outra coisa, que é aquelas pessoas que conseguiram entrar na escola, mas enfrentaram dificuldades no processo. Quer dizer, quando vai acontecer a inclusão real? Quer dizer, eles enfrentaram as dificuldades do paradigma da inclusão, e aí você tem uma outra etapa, que é você fazer aquela inclusão de qualidade. Aí a pessoa reclama porque aquela inclusão não está acontecendo como deveria. E aí aconteceu outro processo, que foi o sucateamento e o desmantelamento desse processo que estava acontecendo, que era o processo de inclusão. Quer dizer, acabou a formação continuada, acabaram os apoios, quer dizer, muita coisa que estava acontecendo começou a desmantelar, e eu acho que isso tem a ver com essas disputas que a gente está fazendo, né? A inclusão para acontecer precisa de diversos atores acontecendo, quer dizer, a família conscientizada, o professor tendo apoio da gestão, o Ministério Público dando resguardo, e quando esse sistema começa a ser desmantelado, a pessoa tenta uma vez, tenta duas vezes, começa a falhar, e aí, se você tiver
a pessoa vai começar a pensar em outras alternativas. Eu acho que é isso que vem acontecendo nos últimos anos. Perfeito. Mas, especificamente, entendi todo o histórico que você nos traz e que mostra, né, o quanto essa luta já vem de algum tempo. O que me chama a atenção agora, especificamente, com esse decreto e com as pessoas que estão encampando a discussão em favor do decreto, tem muito a ver com essa defesa do lugar das terapias comportamentais, sobretudo do ABA, e de que a escola seria um lugar para esse tipo de intervenção, de abordagem. E aí, nesse sentido, queria também te pedir para comentar um pouco como é que a Abraça está vendo esse movimento. Olha, a ABA, né, é interessante porque a Abraça, ela não se posiciona nem contra nem a favor a terapias que são campos da psicologia, né? A gente sabe que dentro da psicologia tem... por exemplo, assim, de uma maneira geral, conversando com familiares de pessoas autistas, você vai ver que as mães têm muita resistência e falam muito mal da psicanálise. Se você for falar com pessoas autistas que passaram por processo, eles vão, de repente, falar muito mal do ABA, porque... então, você tem... Assim, se você for generalizar o discurso, assim, bem generalizado mesmo, você vai ter isso. Você vai ter mães e pais reclamando da psicanálise e você vai ter autistas reclamando do ABA. A gente sabe que isso é generalização de uma maneira geral, porque tem ABA que discursos do ABA fazendo bem e da psicanálise também fazendo bem. E isso, então, por isso que a gente, dentro da Abraça, a gente diz o seguinte, olha, o importante é que as terapias tenham, antes de tudo, o respeito aos direitos humanos. O que a gente combate é o charlatanismo. Agora, o que é que isso tem a ver com a escola, né? O que é que isso tem a ver com a escola? A gente é completamente contra que a escola vire um centro de terapias. A gente acha que é importante que as escolas estejam preparadas, de repente, para identificar um sinal, ter um profissional que esteja preparado. É claro que pode ter um psicólogo dentro da escola, um assistente social preparado para identificar um sinal ali de que a pessoa está precisando ser encaminhada para um serviço especializado, né, que ela está, de repente, com uma tendência à automutilação, está com uma tendência à depressão e que precisa de uma intervenção, mas aquilo não é para ser feito na escola. Né? Então, é claro que precisa, de repente, de outros profissionais que não o profissional da psicologia atuando dentro da escola. Isso ninguém é contra que isso aconteça. Mas a terapia não é para ser feita dentro da escola. Né? A terapia não é feita lá. Então, muitas vezes a gente escuta dentro em conferências, em reuniões e debates, aquele pensar de que a escola é a solução para tudo. Não é. Né? A escola não é solução para tudo. A escola é um lugar importantíssimo, mas ela é um lugar da educação, da convivência, do desenvolvimento, e ela precisa ter articulação e interface com outros equipamentos, né? Com outros locais. E é claro que ela precisa saber identificar, né? Identificar esses comportamentos, esses sinais que precisam ativar essas interfaces. Então, assim, não é para se fazer aba dentro da escola, nem psicanálise, nem nenhuma outra terapia, nem fonoaudiólogo, nem terapia ocupacional, mas é claro que precisa ter uma interface com essas questões, né? Com esses outros serviços, né? Perfeito. Uma atuação em rede, né? Entre a escola pública... Uma atuação em rede. Suas, perfeito, Alexandre. Tá bem, eu vou te chamar daqui a pouquinho de novo. Eu quero aproveitar que você trouxe esse resgate histórico aí da luta do movimento das pessoas com autismo para te chamar agora a Ana Cláudia, que também nos ajuda a fazer esse resgate. Ana Cláudia é advogada, é membro da comissão da pessoa com deficiência da OAB do Distrito Federal, é conselheira no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o CONAD, é coordenadora do Grupo Nacional de Autodefensoria e do Comitê Jurídico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, e é também idealizadora da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Redim, e é mãe da Jéssica.
Ana Cláudia, bem-vinda, que prazer estarmos juntas aqui hoje. Queria começar te pedindo para se apresentar e fazer a sua audiodescrição, por gentileza. Boa tarde, Mariana. Boa tarde aos demais debatedores, né, aqueles que estão nos ouvindo. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite, parabenizar o LEPED e o Instituto Gentes, né, por essa iniciativa que é tão importante a gente trazer, né, à luz esse debate. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos na altura dos ombros, cabelo cacheado, tenho os olhos claros, e estou vestindo uma blusa azul escura, azul marinho, e atrás de mim tem uma cortina clara. Ana Cláudia, ajuda a gente nesse resgate da trajetória, da luta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, né? Desde que você começou nesse campo, quais são os principais aspectos que, na sua opinião, já estavam superados e que o decreto faz com que retornem ao campo de discussão e de disputa atualmente? Bom, Mariana, os aspectos que nós tínhamos como superados são muitos, muitos. Eu vou tentar mencionar alguns, né, que já estavam consolidados na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, nossa política lá de 2008, e aí, a hora que meu tempo já estiver passando, porque são tantos, e eu vou tentar relembrar alguns, aí outros debatedores podem até complementar, se por acaso meu tempo for excedido. Bom, um primeiro, que para mim é muito nítido, é a questão da concepção da inclusão escolar como um direito humano. Então, a Política Nacional de Educação Especial de 2008, ela é muito nítido esse valor, esse pilar, né, da política como um todo. O valor do ser humano, o valor das diferenças e o valor da convivência com a diferença. Então, se é um valor, se é um direito humano, e aí a gente pode, inclusive, ampliar todas as questões relacionadas às pessoas com deficiência, depois da convenção, são consideradas questões de direitos humanos. E aí a educação está aí no âmbito desses vários direitos, né, que foram assegurados às pessoas com deficiência. E a todas as pessoas, não apenas as pessoas com deficiência, né? Aí a gente, esse é o resgate importante que a gente precisa ter. Então, a convenção vem assegurar esse direito às pessoas com deficiência, mas a inclusão escolar é um direito humano inerente a todas as pessoas, né? Bom, enfim, essa política, embora ela venha como intitulada como equitativa e inclusiva, isso me incomoda muito, né, porque você intitular uma política que tem normas nitidamente discriminatórias e excludentes, né, como equitativa e inclusiva, realmente, acho que fere qualquer lógica que a gente possa pensar, né? Somente pode ser inclusiva uma política que considera, né, todas as pessoas, independentemente da condição, da natureza, do impedimento que tenha, da origem, da raça, da religião, da origem, enfim, todas essas pessoas como pertencentes de um espaço que está disponível para todas as pessoas. Né? E ali ela vai interagir com essas outras pessoas em todas as atividades educacionais, comunitárias, esportivas, sociais, etc. Então, eu acredito que essa concepção da inclusão escolar como direito humano é que se perdeu, acho que isso é o nosso maior prejuízo. A consideração, outra questão que a gente tinha como posta é a questão da consideração do modelo social de deficiência. Né? A gente tinha na política aquela concepção de deficiência já fora do modelo médico superado, modelo pautado nos fatores biológicos, nos fatores médicos, mas assim, agora uma concepção de deficiência, né, pautada na seguinte equação: em que medida os impedimentos de uma pessoa de natureza intelectual, física, sensorial, ou psicossocial, intelectual, em que medida esses impedimentos, em interação com as barreiras,
podem impedir a participação dessa pessoa na sociedade. Então, essa consideração do modelo social foi lançada por terra, né? E ali foi determinado um modelo médico, né? Toda a política ela é norteada por um modelo médico. Primeiro porque ela é totalmente pautada em diagnósticos e impedimentos, né? São classes bilíngues, né, para as pessoas com deficiência auditiva, surdos cegos, para as pessoas surdas, as pessoas que não conseguem se beneficiar, e aí eles tiveram cuidado de não colocar os mais comprometidos, que era uma expressão que era usada muito durante as reuniões que se fizeram em torno dessa política, né? Então, viram que o movimento se incomodava com isso, então eles tiveram esse cuidado de dizer que as que não conseguem se beneficiar da escola inclusiva. Bom, e outro fator que nos mostra muito o restabelecimento desse modelo, do fatídico modelo médico, é o fato de deslocar para o estudante a responsabilidade por acompanhar a turma. Então, isso era típico de um modelo ultrapassado, né, do modelo da integração, né? Então, agora, a hora que fala, quer dizer, a hora que você fala que o estudante não se beneficia, ora, a culpa não é dele. Então, ele não se beneficia por quê? Né? Que acessibilidade, que serviços, estratégias e recursos falta para que nós possamos garantir que esse estudante se beneficie. Então, a política anterior tinha tudo isso muito como organizado, e a gente vê que agora a determinação de não se beneficiar vai ser feito por outro, né, que vai considerar que esse aluno não está apto a estar naquele espaço. E é importante a gente lembrar que esse modelo social de deficiência, a consideração da deficiência, dos direitos da educação e outros como direitos humanos, foram consagrados na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que foi incorporada pelo Estado brasileiro como norma constitucional. Então, ela tem sobre todas as outras primazia, ela tem supremacia. Então, às vezes, a gente ouve as pessoas invocando muito a LDB, a Lei de Diretrizes e Base, ou outras leis, mas a gente tem que compreender que após a assinatura, a incorporação da convenção, né, ao ordenamento jurídico interno, ao nosso conjunto de leis, então, a partir disso, o Estado brasileiro se obriga a garantir que todas as legislações que venham abaixo da Constituição sejam interpretadas à luz dessa convenção, e não o contrário. Então, esse é o outro ponto. Um outro ponto que eu também tenho como superado é a questão da inadmissibilidade da discriminação, né, que hoje está patenteada na nova política, né? Então, o encaminhamento de estudantes com base em deficiência nitidamente, sem dúvida, uma discriminação. Um outro ponto é a questão do estabelecimento da natureza transversal, né, a todos os níveis, etapas e modalidades do ensino, da educação especial, do caráter complementar e suplementar do ensino especial. Então, isso já tínhamos como ultrapassado, né? Então, a institucionalização dos recursos, das estratégias, dos serviços, né, entre os quais o atendimento educacional especializado. Então, tudo com vistas a eliminar as barreiras que impedem a participação plena do sujeito, né, no caso, as crianças e adolescentes, no acesso ao conteúdo, né, e à aprendizagem. Então, essa nova política, ela restaura a educação especial como modalidade de educação. Ela não é mais transversal a todos os níveis, ela é uma modalidade de educação que substitui a educação comum e regular, né, o que afronta inequivocamente o direito à comunicação que está posto lá no artigo 24 da Convenção, e em que pese as interpretações de que esse artigo 24 possibilita o estabelecimento de escolas especiais e classes especiais, o comentário geral número 4, que é feito pelo Comitê da ONU, então, existe um comitê no âmbito da ONU que monitora
a implementação da convenção nos vários países. Então, ao perceber que estava havendo essa dificuldade, ele lança um comentário geral. E ali ele vai e interpreta o artigo 24. E ele diz, olha, nenhum Estado pode ter dois sistemas, um sistema comum, regular, paralelo a um sistema segregado. Esse comitê ele disse especificamente ao Brasil que o Brasil precisava alocar recursos nesse sistema geral inclusivo, diferentemente do que está fazendo a política, ao não apenas legitimar as escolas especializadas, garantir-lhes apoio financeiro, né, de aporte de recursos públicos para a União. Eu não sei se ainda tem tempo, Mariana. Sim, nós vamos seguir fazendo uma rodada ainda, mas eu ainda queria te pedir, aproveitando esse gancho que você trouxe dos outros países e dessa observação em relação a gente não poder ter dois modelos concomitantes, né? Porque, enfim, acabou de sair toda essa propaganda do governo federal em torno da política, né? A gente está vendo na televisão, está vendo na rádio, saiu uma cartilha, tem um investimento maciço na divulgação, né, desse material, e na cartilha especificamente, eles evocam as experiências de outros países, ora para dizer que esse modelo que segrega é um modelo que dá certo em alguns lugares, ora para dizer que a educação inclusive é um modelo ultrapassado, que não dá certo em outros países. Então, trouxeram a Finlândia, a Itália, né? E aí eu queria te pedir para comentar um pouco sobre isso, sobretudo para as pessoas que não conhecem a fundo essas experiências, né, e que podem se sentir seduzidas por esse discurso. O que você poderia nos trazer sobre isso? Bom, eu milito na área da inclusão. A minha filha tem 28 anos. E quando ela nasceu, a gente ainda vivia um modelo de integração. E era algo muito, muito triste, porque, assim, o que eu mais me preocupava era, poxa, a minha filha não vai poder conviver numa escola junto com outras pessoas, não vai poder aprender com outras pessoas e ensinar a outras pessoas também. Então, aquilo me afligia muito. Foi quando eu conheci o trabalho da federação. A federação, ela está ali num momento, ela é muito expressiva na atuação da educação inclusiva no Brasil, né? Foi uma das primeiras instituições, se não a primeira, que levantou a bandeira da educação inclusiva. A gente estava junto nesse processo e sempre me preocupou muito. E ali eu comecei a estudar e me envolver com relação a essa questão da educação inclusiva e fui me convencendo de que qualquer coisa que possam pintar como sendo melhor do que a educação inclusiva não é capaz de suplantar, de retirar, de abafar os benefícios que uma educação inclusiva pode ter. Então, assim, por mais que eu pensasse, e já fui levada a pensar, inclusive por autoridades, de que a minha filha estaria melhor atendida em uma educação especializada, mas nada do que me apresentaram me encantou. E eu digo assim que a educação inclusiva me encanta, e eu continuo militando por ela hoje. Minha filha hoje já concluiu um curso superior tecnológico de fotografia, e a gente continua militando, embora ela não mais precise, embora a gente já tenha concluído todas essas etapas com muita dificuldade. Mas por quê? Porque a gente sabe, eu percebo que é um direito que a gente não pode negar às futuras gerações, que nós não podemos impedir que outras gerações tenham essa convivência. E ali falam de outros países, então a gente vê, por exemplo, retratos de países em que, não, a educação especial é muito linda, e de fato, investem ali porque é muito cômodo, antes de tudo, para o governo, saber que tem um canto em que as pessoas com deficiência estarão e que às vezes eu não vou ter nem que lidar com alguns desafios que a inclusão pode me exigir. Então, para o governo é muito simples. Para grande parte da sociedade, a mesma coisa. Então, assim, nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, ainda por não compreender o valor da inclusão e o valor que ela pode agregar à sociedade, ainda questionam, né? Por que o aluno
está na escola, no aluno com deficiência está numa escola inclusiva, se ele pode, às vezes, atrasar o conteúdo, mas, ora, ele não conhece os benefícios que aquele aluno pode agregar aos outros alunos, né? Não apenas em termos de valores, em termos de ética, de moral, mas também em termos de conteúdo. Né? A gente tem aí Vygotsky, acho que eu gosto muito de lembrar de Vygotsky por conta dessa questão da zona de desenvolvimento proximal, né? Que faz com que um aluno esteja ali desafiando e puxando outro aluno para cima. Enfim, então, assim, esses exemplos, eles são muito caros para esses países, para mim, por uma questão de comodidade. É cômodo para a sociedade, para uma sociedade que não tem como presentes os valores da pessoa com deficiência, que não considera a presença, que não considera a pessoa com deficiência como uma pessoa que pode agregar a sociedade como um todo. E o ministro Edson Fachin, quando decidiu na DI 5357, foi muito feliz ao dizer isso. O direito à inclusão é um direito que nós não podemos negar à sociedade. Então, perceba, ele não disse, é um direito que as pessoas com deficiência têm, sim, mas é um direito que a sociedade tem de convivência. Então, esses modelos, eles, para mim, eles apenas comportam esse egoísmo e essa falta de solidariedade, essa falta de percepção de que essa convivência com a diferença pode ser rica e belíssima. Então, eu vejo esses modelos, inclusive em países que já sequer deixam nascer pessoas com deficiência. Tamanho é o egoísmo, né, dessas pessoas. Aqui, nenhum juízo, mas assim, o fato de que eles não se sentem bem convivendo com pessoas com deficiência. Então, nós não podemos partir desses modelos. Nós temos que pensar em um modelo como Portugal agora, né, que depois de uma década da sua política nacional, resolveu revisá-la, mas não para demolir os seus pilares, mas sim para ampliar e aprofundar, verificar onde é que tem algum gargalo, onde é que ela não está dando certo. Então, esses são os modelos que eu penso que precisamos seguir. Né? Essa coisa de dizer, e isso assim, eu já vou fechar minha fala dizendo, as pessoas dizem, mas a escola inclusiva não serve, não conseguiu acomodar todas as pessoas, não incluiu todo mundo, enfim. Então, cabe à sociedade como um todo, o que é que a gente pode fazer, mas sem mudar a essência dessa política. Então, onde é que está faltando injetar recursos, investir recursos públicos para a implementação dessa política? Ou seja, não é a concepção da política que precisa ser mudada, é a forma de implementação. Como é que a gente pode conscientizar a sociedade, os gestores das escolas, as famílias? Como é que a gente pode conscientizá-los a respeito do valor da educação inclusiva? Né? Onde é que a gente pode investir, mas sempre investir nessa escola pública, uma escola que acolhe a todos, uma escola que valoriza as diferenças e que reconhece nessa convivência algo que pode fazer com que a sociedade se torne desenvolvida. Perfeito, Ana Cláudia. Só uma última dúvida antes de eu pedir para você aguardar a próxima rodada. O Argemiro está perguntando o seguinte: os comentários têm o mesmo peso legal que a convenção? Os comentários têm o mesmo peso legal que a convenção? Na verdade, alguns criticam e dizem não tem, porque a convenção foi assinada e elaborada, né, por vários países, né, os representantes dos países que estiveram ali para fazer aquele documento. Mas o que a gente tem que pensar é que, primeiro, a convenção ela se tornou obrigatória no ordenamento jurídico interno. A partir do momento que ela foi incorporada, ela tem força de Constituição. Ela deveria estar encartada junto com a Constituição. E aí, os experts, né, que compõem o comitê da ONU, então, assim, é algo com o qual o Brasil também se comprometeu. Então, a questão do protocolo, o protocolo da convenção, né, que foi aprovado junto com a convenção, é ele que prevê as formas de denúncia, a forma de monitoramento. Então,
tudo já está no mesmo pacote. Então, a gente não pode deixar de observar a interpretação que o Comitê da ONU está fazendo a respeito do artigo. Né? Agora a gente tem um relatório da Unesco, que eu acho que é bem interessante, depois a gente pode até divulgar no final, que também fala dessa questão da educação inclusiva e traz um retrato dos vários países, e aí para as pessoas que quiserem se aprofundar mais em relação a essa questão nos demais países, o relatório da Unesco pode trazer uns subsídios, informações bem importantes e que vão aclarar e espancar qualquer dúvida com relação a essa questão. Tá bom, Ana Cláudia, obrigada. Nos vemos daqui a pouquinho de novo. Eu vou chamar, então, agora a Roseli. A Roseli, que é formada em pedagogia, atua há 35 anos na educação especial e inclusiva, e hoje está aqui representando o Instituto Jô Clemente. Oi, Roseli, muito prazer. Queria pedir para a gente começar, boa noite, com a sua audiodescrição, por gentileza. Pois não. Eu sou uma mulher com pele branca, eu tenho cabelo castanho claro na altura dos ombros, eu uso óculos com armação preta, eu estou usando uma blusa clara com estampas florais também, e no meu fundo tem uma parede creme com um arranjo de flores amarelas. Obrigada, Roseli. Roseli, acho que seria muito importante, eu queria te convidar a fazer um resgate da perspectiva histórica do Instituto Jô Clemente, desde os tempos da APAE até os dias de hoje, né? Não é todo mundo que acompanha de perto essa experiência, essa história, e eu acho que tem alguns aprendizados ou muitos aprendizados que essa trajetória pode nos trazer. Então, hoje a gente está fazendo resgates, porque eu acho que muito desse decreto tem a ver com uma ignorância, que a gente pode pensar ser intencional, né, de todo o histórico da luta pelos direitos das pessoas com deficiência para que a gente chegasse numa política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E aí, pensando que essa live contribui para a formação, né, de todos nós, contribui para que a gente possa não desertar do nosso posto dessa luta, é muito importante que essa história fique muito viva nas nossas cabeças para que a gente não aceite o retrocesso, um retrocesso social, né, por ignorância ou por qualquer tipo de conveniência. Então, eu queria te pedir para fazer esse resgate, por favor. É um prazer. Eu estou, né, no Instituto Jô Clemente, que é a antiga APAE de São Paulo, há 28 anos que eu trabalho no Instituto Jô Clemente. E eu iniciei a minha né, trajetória profissional dentro do Instituto como professora da escola especial. Então, nós tínhamos uma escola especial. O Instituto Jô Clemente, a antiga APAE de São Paulo, foi fundado em 1961 pela dona Jô, né, que era mãe de um menino com síndrome de Down, e ela fundou a APAE na época porque era a única opção que tinha, né, para as pessoas com deficiência. E aí, ao longo de todos esses anos, o Instituto Jô Clemente manteve a escola especial, né? Só que nós, profissionais e a diretoria, ao longo dos anos, nós começamos a ficar muito incomodados, né, com aquele modelo de atendimento, com um modelo segregativo, onde eles ficavam o dia inteiro dentro da instituição e não tinham a oportunidade de conviverem com outras pessoas, de realizarem e desenvolverem outras atividades. E aí, no final de 2007, né, a diretoria, né, do Instituto Jô Clemente, em respeito, né, à política de educação especial, na perspectiva de educação inclusiva, e conscientes, né, do nosso posicionamento frente, né, essas pessoas com deficiência, que eles têm direito a conviver com todas as pessoas, eles têm direito a estarem inseridos em ambientes inclusivos, eles têm direito a ter voz, eles têm direito a todos os direitos que as pessoas sem deficiência também têm. Então, o Instituto Jô Clemente decidiu pelo fechamento da escola especial no final de 2007. Na época, nós tínhamos apenas 109 alunos matriculados, né, na escola especial, não era um número muito grande, porque nós já trabalhávamos concomitantemente com a educação inclusiva, né, com as crianças que saíam da estimulação, já iam direto
para creches, para escolas de educação infantil, e no contraturno eles iam uma vez por semana lá no Instituto para fazer um atendimento de apoio, né? Então, a gente já tinha esses dois serviços paralelos, o serviço de apoio e a escola especial. E nós começamos a perceber a diferença entre, né, as crianças, os jovens da escola especial e as crianças e os jovens que estavam já frequentando escolas comuns e que iam para o atendimento no contraturno, a diferença em relação à autonomia, em relação à independência, em relação à comunicação, em relação à esperteza, né, ter voz e de querer falar e de querer colocar a sua vontade em primeiro lugar. Eu tenho direito de escolhas, né? Então, a gente começou a perceber essas diferenças, e isso foi, assim, crucial, foi fundamental para a nossa decisão do fechamento da escola especial. E, na época, quando nós decidimos fechar a escola especial, eu era orientadora pedagógica da escola, e aí nós começamos a acompanhar essa transição da escola especial para a escola regular. Foi um trabalho de 2 anos, né, onde nós tivemos que conversar com as famílias, sensibilizar essas famílias que estavam a vida inteira institucionalizadas. Então, foi um trabalho de convencimento, de sensibilização, o quanto seria importante e o quanto eles teriam ganhos, né, numa escola comum, convivendo com pessoas que não tinham deficiência. Então, conforme as famílias iam conseguindo matricular os filhos nas escolas comuns, eu fazia esse acompanhamento. Então, eu ia até a escola comum para acompanhar esse processo de transição, até para conversar com professores, para orientar os professores em relação a atividades, estratégias e necessidades dessas pessoas. Dos 109 alunos que nós tínhamos matriculados, a maioria foi para a escola inclusiva. E uma parte, as famílias optaram por mantê-los em outra instituição especializada, em outra escola especial. E aí eu fiz o acompanhamento durante 3 anos após o fechamento definitivo, que foi no final de 2008, nós encerramos todas as atividades da escola especial. Eu acompanhei durante 3 anos, né, o grupo que foi para a escola regular e o grupo que foi para outra instituição especializada, e que acabou culminando numa pesquisa, né, e ficou muito claro essa pesquisa, ficou muito evidente o quanto os alunos que foram para a escola comum se desenvolveram muito mais do que os alunos que permaneceram em outra instituição especializada, em relação à autonomia, em relação à independência, em relação à comunicação oral, em relação a aspectos cognitivos, socialização, interação. Eles melhoraram em todos esses aspectos, né? E aí acabou culminando numa pesquisa do quanto a educação inclusiva, o quanto o convívio com pessoas que não têm deficiência, né, favorece o desenvolvimento para ambas as partes, tanto para as pessoas com deficiência quanto para as pessoas sem deficiência, né? Eles passaram a ser respeitados, eles passaram a ser ouvidos, né? E que todos nós temos dificuldades, né? Só que as dificuldades, elas são superadas com estratégias, com recursos, de acordo com a necessidade de cada um. E todos nós precisamos, né, em algum momento da nossa vida, de uma estratégia, de um recurso para nos auxiliar a se desenvolver. E com eles não é diferente. Só que nessa época nós ainda éramos a PAI de São Paulo, né? E nós éramos vinculados a uma federação, que é a federação, né, a federação estadual e a federação das APAIs, né, do Brasil, né? E nós estávamos, assim, tendo alguns problemas, né, em relação a este vínculo com a federação e trabalhando na contramão do que a federação acreditava, que era a escola especial, que era o modelo de segregação, e nós lutando, né, totalmente contrário ao que a federação acreditava, que nós acreditamos no potencial da pessoa com deficiência, nós acreditamos na educação inclusiva, nós acreditamos que o lugar deles é dentro das escolas comuns, escolas públicas, escolas privadas, que o lugar deles é esse, é um direito deles, né? É um direito garantido, né, por lei.
né? E nós começamos a ter alguns problemas em relação a essa nossa postura, né? Então, no final do ano passado, né, a diretoria também da PAI de São Paulo optou por se desvincular da federação, né? Foi aí que nós nos tornamos Instituto Jô Clemente, né? Instituto Jô Clemente, né? Uma homenagem à Dona Jô, que foi, né, a fundadora da PAI de São Paulo, porque nós teremos muito mais liberdade para continuar lutando, né, pelos direitos da pessoa com deficiência, né, e lutando, né, contra essa nova política que realmente deu uma reviravolta e deu uma mexida, e o quanto isso, né, tem movimentado, né, o Instituto, os profissionais que trabalham no Instituto, para que a gente consiga, né, fortalecer novamente, né, e resgatar, né, os direitos das pessoas com deficiência. Então, assim, a nossa luta é a favor, né, da inclusão total, que a gente acredita, né, no potencial das pessoas, nos direitos das pessoas com deficiência. Então, assim, a minha trajetória dentro do Instituto Jô Clemente foi uma trajetória de várias, assim, nuances, né? Eu entrei como professora da escola especial, depois eu assumi a orientação pedagógica da escola especial, e aquilo incomodava muita gente, né? Porque eles, eles tinham tantas potencialidades, né? E essas potencialidades não estavam sendo desenvolvidas da forma como deveria ser, né? E aí a gente, né, fez toda essa transformação, a gente passou por toda essa transformação e foi fundamental, né? Para as pessoas que eram atendidas por nós, fundamental para os familiares passaram a ter mais confiança, né, nos filhos, né, e atualmente a gente trabalha com atendimento educacional especializado no contraturno escolar, então a gente oferece esse apoio, né, educacional especializado no contraturno, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Né, e o objetivo do AE, né, é quebrar as barreiras, né, para que eles possam se desenvolver dentro do ambiente escolar comum. Então, hoje, o nosso papel no Instituto Jô Clemente, o foco nosso é trabalho de apoio no contraturno escolar, né, e nós somos totalmente contra a escola especial, totalmente contra a segregação, e a gente luta diariamente pelos direitos das pessoas com deficiência. Que bom, Roseli, muito bom ouvir seu relato e essa história, né? Porque ela é a história concreta, material de uma mudança de paradigma, né? De como a gente consegue fazer esse movimento quando essa crença está muito bem fundamentada, né? Então, te agradeço por partilhar essa história e já eu te chamo novamente para uma segunda rodada. Vou chamar, então, agora a Cláudia Werneck, que é jornalista, idealizadora da Escola de Gente, ativista em direitos humanos, autora de vários livros, acredito que muitos que estão assistindo já devem ter lido algum, ou mais de um, empreendedora social da Choca, enfim, Cláudia é uma referência grande, é uma honra, uma alegria, uma pessoa que eu admiro muito, então estou muito honrada também de poder estar nessa conversa aqui. Cláudia, bem-vinda, peço para você se audiodescrever antes da gente começar. Por favor. Obrigada, Mariana, obrigada pelo convite da minha eterna mestra Maria Tereza Mantuan, que me ensinou tudo sobre educação inclusiva. Eu sou uma mulher idosa, de cabelos grisalhos naturais, que são curtos na lateral, e em cima da cabeça eu ponho a franja para cima, formando um topete. Atrás de mim eu estou sentada, atrás de mim tem uma parede repleta de quadros, de pinturas, de fotografias, pequenos objetos, uma parede bem colorida. Eu uso óculos, a armação é da cor preta, e assim, um formato um pouco de gatinho, e a lente é meio esverdeada. E eu uso também um batom vermelho e tenho pele clara. Então, estou aqui me deliciando com todas as pessoas falando.
E na minha percepção, assim, eu fiquei lembrando de momentos, né? Primeiro, eu me lembro antes da assinatura da Convenção na ONU, num debate proporcionado pela Isabel Maior, quando ela era já do governo, a gente trabalhando num hotel em Brasília, a Eugênia Augusta, né, do Ministério Público, dizendo, por favor, é um sistema organizacional único, nós temos que botar que é único, porque senão vão querer ter dois. Então, assim, me lembro da Eugênia chamando a atenção, e ela gritava assim para a sala inteira, eram umas mesas de trabalho, né, e ela falava bastante isso. E a gente vê, a minha concepção, a antiga política, muito boa política, que eu tive o prazer de acompanhar e de participar de vários encontros de formação para professores, uma política muito bem pensada, né, com recursos para implementação. Eu me recordo do dia que foi lançado o Plano Viver Sem Limites. Para mim, a política começou a ser desmontada naquele dia. Eu estava lá no Planalto, no dia do evento, e eu acho que eu estava até com o Joelson, que está até assistindo a live, já deu um oi para todo mundo aqui elogiando, né, nosso advogado, nosso companheiro, e naquele dia eu senti, quando eu li, que alguma coisa que ali, o plano de governo, ele já dava umas brechas para a desconstrução da política, né? E eu acho que isso foi acontecendo, e o Alexandre falou que a escola, ela não é tudo, né? Eu concordo, mas ela é o princípio de tudo, no sentido que é na escola que a gente adquire a nossa autoestima social. Então, é na escola que você, de fato, tem contato com o ambiente que não é mais da sua família, onde você se percebe como importante para aquele mundo, para aquele universo, que vai se expandir para sempre, e se você está bem, se você é percebida nas suas diferenças, nas suas dimensões múltiplas naquele espaço, você tem força para testar todos os limites que forem aparecer na sua vida, da sua ética, do seu desejo, da sua dúvida, mas da sua conquista, da sua transformação. E essa escola, que é a escola que, para mim, é a base de todo o processo democrático, e não existe democracia sem escola inclusiva, essa escola que eu nem entendo, para mim, não é nenhuma questão assim de que todo mundo ganha, é uma questão de que é a única possibilidade, então eu evito até elogiar, porque eu não consigo imaginar que eu vivo num país, ou que eu vivo num planeta onde se escolhem crianças, onde é possível não se querer uma criança com deficiência, e na minha concepção também uma escola que se acha no direito de não querer uma criança com deficiência, ou um governo que acha que isso que respalda tudo isso, é um governo que não gosta de crianças, é uma escola que não gosta de crianças, uma escola que não quer um estudante com deficiência, na verdade não quer nenhum outro estudante, nenhuma outra estudante, mas disso ela não tem coragem de falar. Então, para mim, essa política recente, o decreto que cria essa política antagônica, ele me lembra assim, o auge do conservadorismo, o auge da não democracia, ele me remonta a uma história que é mais atrasada do que quando eu comecei a pensar a inclusão, que foi em 1991, 1992. E mais, esse decreto ele abre um portal de discriminação escolar, um portal enorme, e é isso que eu mais tenho tentado conversar com os grupos de diversidade, de todos os tipos de diversidade, que o que está em jogo, primeiro, é a escola brasileira, a educação pública brasileira, e são todas as causas de diversidade sendo atacadas por meio desse ataque, essa exclusão, esse modo arcaico, quase mórbido de se pensar os direitos da infância e da adolescência, direitos de pessoas com deficiência na escola.
Não é porque eu apareci que você precisa parar. Pode continuar, que está muito bom. Não, pode fazer uma pergunta. Pode fazer. Tá bem. Então, acho que é muito bom sempre te ouvir por conta dessa experiência acumulada, né? E uma das coisas que tinha pensado de te pedir para dizer é justamente qual é o principal aprendizado que você tira desses tantos anos de luta por acessibilidade, por inclusão, por educação inclusiva, enfim, por direitos, né? O que você tira assim de principal aprendizado, pensando que essa luta ainda vai seguir por muitos anos, né, e que muitas pessoas vão precisar seguir com isso adiante? O que você diz para essas pessoas que estão começando agora nessa luta? Olha, eu acho que a internet ela teve todos os méritos possíveis, mas a internet trouxe à tona assuntos que a gente já sabia que eram ultrapassados e, de repente, eles voltaram, né, nas redes, na discussão de paz, na internet, e aí as pessoas com tanta informação... Antes não tinha informação circulando, mas com a internet foi tanta informação circulando que eu acho que as pessoas perderam a crítica, perderam um pouco a noção também do esforço que foi para a gente chegar até aqui. Foram muitos anos, foi muita disputa, todo mundo já falou, a Ana, a história da PAI se transformando no Instituto João Clemente, né, Alexandre. Foram muitas lutas, pequenas lutas, microlutas, lutas que se encontraram, foram momentos de todas as naturezas, e a sensação que eu tenho é que as famílias que estão tendo filhos com deficiência, agora de algum modo, e aí eu ponho essa responsabilidade na internet, não é só da internet, talvez, mas é porque a internet ela simplifica os processos e ela os apresenta de um modo, às vezes, tão simplista, que, então, meu aprendizado eu tentei fazer isso, mas eu acho que, não só eu, mas muitas pessoas tentaram. A luta não estava ganha, né? A luta não estava ganha. A gente sabia que havia muito risco de acontecer o que está acontecendo agora, pelo conservadorismo, pela tranquilidade, como a gente percebeu a falta de dignidade oferecida aos direitos vistos sem dignidade. Então, eu imaginava que isso poderia acontecer, mas eu me sinto assim, bastante incompetente, porque eu não acho que a gente tenha conseguido ser estratégico para dizer para as famílias de crianças, adolescentes com deficiência que nasceram nos últimos anos que a gente não podia ainda descansar. E tem uma diferença que eu acho, assim, que quando nós começamos a pensar em inclusão, né, e tem uma história que eu gosto muito de contar, me permita que eu conte de novo, porque ela faz parte do meu repertório de afeto e de aprendizado. Em 1995, 96, 97, não sei, eu estava escrevendo um livro e eu falava, assim, pela primeira vez, com muita clareza do que era educação inclusiva. Eu já tinha falado de sociedade inclusiva. E aí nós tivemos uma reunião na federação, e eu participei a convite da federação, e a Maria Tereza Mantuan também, nesse dia. Maria Tereza pegou um papelzinho e perguntou para todas as famílias, os associados presentes, né, o que eles queriam saber sobre inclusão. Ela foi anotando, depois ela foi explicando. Quando acabou aquela reunião, eu pensei, nossa, eu vou ter que chegar no Rio, jogar fora meu livro, começar de novo, porque só então eu tinha entendido o que era educação inclusiva, nessa pegada da incondicionalidade, do direito incondicional, né? E isso é uma chama que nunca mais se apagou. Mantuan acendeu um fósforo em mim, mas eu não acho que a gente tenha conseguido acender esse fósforo nas famílias mais jovens, com exceções, claro, né, Mariana, como você.
em outras, mas o sentido de que essa chama, você tem que alimentar a chama todo dia, botar, não pode só a chama te ilumina e você fica feliz, você tem que alimentar a chama, porque se você não alimenta, e aí tem que assumir uma função sentinela em relação a você, em relação à vizinhança, em relação ao governo, em relação às empresas, e isso é para sempre, isso é bom, isso é justo, isso é digno, e eu acho que o meu aprendizado é o não aprendizado de não ter encontrado um jeito de mobilizar mais as famílias para que havia muita coisa sendo colocada em risco. É duro, né? Isso é triste, né? Eu fico pensando, você, depois de ter vivido todo esse processo, assistir esse decreto, esse retrocesso, e pensar, puxa, para que vivemos tudo que vivemos, né? E chegar nisso e começar de novo agora, né? E para mim, que estou começando, né? Também é uma responsabilidade muito grande. Como é que a gente faz para conseguir dar conta de levar adiante sem retroceder, sem desertar do nosso posto, sem esquecer que as conquistas das quais a gente usufruía, e ainda usufrui algumas delas até hoje, não foram conquistadas distribuindo bombom, né? Foi com muita luta, foi com muito empenho. Então, é muito importante te ouvir e agradeço por isso. Cláudio, te chamo daqui a pouquinho mais uma vez. Vou, então, chamar Marcilene agora. A gente vai fechando uma primeira rodada. Marcilene, só pegar minha colinha aqui, porque eu não sei de todos de cor. Isso, Marcilene é uma professora vinculada à rede municipal de Florianópolis, designada para trabalhar na ASIC, que é a Associação Catarinense para a Integração do Cego, onde ela atua já há 32 anos. Ela é graduada em Pedagogia, com habilitação em anos iniciais, especialização em Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Marcilene, boa noite, agora já anoiteceu. Por favor, você pode fazer a sua audiodescrição antes da gente ir para as perguntas? Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando esse momento. Eu sou uma mulher de cor branca, de pele clara, cabelos curtos, também claros. Uso óculos com lentes pretas, armação avermelhada. Estou com fone de ouvido, visto uma blusa preta, branca e verde, mais ou menos essas as cores, eu não me ligo muito nelas. Estou sentada em uma cadeira preta, atrás de mim tem uma parede de madeira e ao meu lado direito aparece uma parte da porta do armário que é branca e também atrás de mim uma cortina branca. Obrigada, Marcilene. Você poderia contar para a gente um pouco qual era o trabalho, ou é o trabalho, que a ASIC vem fazendo no sentido de promover a inclusão das pessoas cegas, que eu entendo que é o principal foco, e de que maneira o decreto impacta o trabalho que vocês vinham realizando? Então, eu preciso dizer, né, como o Alexandre se colocou ali logo no início da fala dele, que não é aparente, mas que me marca enquanto identidade, né? Também eu sou uma mulher cega e participei desse momento todo, né, que eu tenho aqui experienciado nessas falas que foram brilhantes e que eu me sinto privilegiada por poder compartilhar, né, e agregar tantos saberes, e dizer que a ASIC, ela vem nesse caldeirão, nessa fervura do movimento das pessoas com deficiência lá na década de 70. E é muito interessante porque nós começamos esse movimento numa perspectiva de encontrar um caminho para as pessoas com deficiência, para que elas pudessem sair do etc., para que elas pudessem se posicionar enquanto escritoras desse movimento e que esse movimento pudesse estar nos espaços enquanto também um movimento, e não no etc.
E aí a gente chega na década de 70, e eu não vou aqui fazer como faz o documento do decreto, né, a cartilha do decreto que eu hoje tive coragem de começar a ler, dizer que a gente já estava no processo de inclusão. Não, nós não estávamos, né? Eu achei bem interessante na cartilha que eu comecei a ler hoje, que falava que a fundação do Instituto Nacional de Surdos e o Instituto Imperial dos Meninos Cegos era o que mais moderno havia no processo de inclusão. Fiquei impressionada quando eu li, né? Então, imaginem que lá no século XVIII se já estava na inclusão. Bom, mas não, né? Na década de 70 estávamos ali no processo de nos reconhecermos dentro desse movimento, e é assim que entra. E aí a gente vem nessa caminhada aprendendo, né? Aprendendo qual era esse lugar que nós ocupávamos, aprendendo como faríamos para ocupar esse lugar e quem nós éramos, e a nos escutar, para que a sociedade também pudesse nos escutar. E foi muito interessante, porque a fundação da ASIC, ela não foi feita por um grupo de pessoas que pensou em criar algo para as pessoas cegas. Não, ela foi pensada num sentido de que as pessoas cegas estariam presentes criando esse movimento, e seria, então, uma instituição de e para. E aí a gente entra, então, nessa caminhada. E eu entendo que eu posso falar de inclusão. Eu acho que começando aí as premissas de inclusão, e é bem importante a gente frisar isso, primeiro, que em Santa Catarina, aqui no nosso estado, nós nunca tivemos uma escola especial para pessoas com deficiência visual. Acho que isso é um ponto importante da gente frisar, né? Não que seja equivocada a escola especial no momento em que ela foi criada, no momento em que ela esteve presente, ela foi necessária. Cada caminho que foi percorrido foi necessário, mas aqui no nosso estado nunca houve. E a SIC, então, ela começa a pensar nesse processo de inclusão quando a gente começa a escrever o nosso projeto político-pedagógico, lá em 2003, 2004, e a partir daí a gente começa a nossa caminhada. E no sentido de inclusão, porque até então era integração, né? E era a integração dentro daquilo que a integração trazia, onde as pessoas com deficiência precisavam se apropriar do que estava posto, né? A partir do momento que a gente começa a se perceber enquanto algo diferente, enquanto uma política que vai trazer uma outra pegada, a gente entra também nesse processo. E hoje, né, dando um salto aí dentro da história, porque nós não temos tempo, a SIC, ela entende-se como ponte para que esse processo aconteça. Ela entende-se em parceria e numa relação interinstitucional enquanto agente desse processo de inclusão, envolvendo a todos os atores, as pessoas com deficiência, os profissionais, os familiares, o AEE, a escola regular, né, a escola, né, e no sentido, a saúde, a assistência social. Por quê? E aí eu acho que eu quero voltar ali na pergunta na tua pergunta, Mariana, quando tu diz, para as pessoas cegas? Não. E é bem interessante falar isso, porque nós hoje atendemos a pessoas com deficiência visual, cegas, com baixa visão e, em alguma instância, com alguma outra deficiência associada, em que a gente possa, nós, né, consigamos, junto com a família, junto com essa pessoa, com esse estudante, com essa criança, com esse jovem, oportunizar alguma quebra de barreiras nesse sentido. Mas um atendimento em conjunto. Nós não trabalhamos de maneira segregada, né? Isso nunca foi a nossa ideia, desde que a SIC se iniciou enquanto a SIC. Então, eu entendo, assim, que de que maneira esse decreto ele nos impacta? Primeiro, dizer que a SIC atende a todas as faixas etárias, desde os bebês aos idosos, e cada um dentro daquilo que é referente ao que demanda, né? E sempre nessa teia de atuação. E em que esse decreto nos impacta? Ele nos impacta no sentido de que vamos
talvez em vários momentos desaguar no judiciário, porque as escolas hoje elas ganharam abertura para dizer, olha, nós entendemos que o seu filho aqui não vai ser beneficiado, entre aspas, como está posto lá no decreto. E eu não queria deixar de dizer que eu assisti ao lançamento da política do decreto, né, no dia 30, e acho que esse dia ele vai ficar marcado para mim dentro da história, enquanto um dia que eu voltei, e aí eu vou usar aqui as palavras da Cláudia, em que eu voltei no tempo, mas eu não voltei no tempo só para a integração, eu voltei no tempo lá atrás, bem atrás, né, quando o que a gente recebia era a caridade. E eu digo isso quando eu experienciei o lançamento da política, da forma como ele aconteceu, e eu digo isso que nós vamos precisar, e também quero vir aí na esteira da Cláudia, quando ela diz o que nós não conseguimos fazer. Eu também entendo que nós vamos precisar nos fortalecer, porque vamos ser exigidos na medida em que vamos precisar acolher essas famílias, vamos precisar, porque nós sempre, desde a educação infantil, mostrávamos a importância de que essa criança fosse para a escola, que ela vá para a escola, que ela possa estar nesse espaço, que ela faça parte, ela pertence a esse espaço. Então, nós sempre buscamos isso, desde que essa criança entra lá no nosso portão, né? E agora nós vamos ter que ganhar energia, vamos ter que nos fortalecer para acolher essas famílias, para que nós também possamos, em rede, junto com elas, junto com todas as instâncias que forem necessárias, continuarmos a nossa caminhada dentro da política que nós acreditamos que é, sim, a política da educação inclusiva, mais educação inclusiva naquilo que ela efetivamente é, e não nessa revirada conceitual que esse decreto está querendo fazer. Perfeito, Marcelene, exatamente, eles estão recriando conceitos, né, se é que a gente pode falar assim, estão modificando o significado das palavras e, enfim, colocando posicionamentos enganosos, falaciosos, exatamente, né, as pessoas acabam se deixando, algumas pessoas se deixam levar por esse discurso. Muito obrigada pelo seu depoimento, tão aguerrido, né, por esse processo de inclusão, e espero que a gente possa conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Eu vou chamar, então, o George para fazer uma... Já voltou aqui. Por favor, George. Obrigado, Mariana. Muyara, você precisa descansar um pouquinho agora. Vamos fazer uma pequena pausa de 5 minutinhos com alguns vídeos de propaganda do nosso canal. Quem acompanha a gente, fique tranquilo, a gente volta no máximo em 5 minutos para poder tomar uma aguinha, né, Muyara? Descansar um pouquinho. Está sozinha hoje na interpretação. Continuamos na sequência, tá bom, gente? Por favor, só um instantinho. Vivemos um novo tempo. Nossa forma de se relacionar está mudando e a comunicação também. Estamos mais digitais, com informação na palma da mão em tempo real. Nosso jeito de acessar conteúdos também mudou e conseguimos aproveitar melhor o tempo com o que amamos. Chegamos para tornar o seu tempo mais leve, mais divertido, mais corresponsável com o mundo. Somos Gentes, o canal aberto para todos. Aproveita, se inscreve no canal e aciona o sininho.
Você pode apoiar o canal Gentes nos programas ao vivo. Na base do chat tem um botão do Super Chat. Escolha uma das opções, um dos valores e faça sua contribuição usando sua conta do Google e um cartão de crédito. Com o seu apoio, vamos continuar produzindo conteúdo que promova a inclusão social e a celebração da diversidade humana. Mas a contribuição é opcional e é uma honra contar com seu apoio. Gentes TV, o canal para todos. Descansar um pouquinho, Muyara? Ah, que bom. Então tá bom. Obrigado, viu, querida? Mariana, por favor, vamos seguir então com a nossa segunda rodada, né? O nosso segundo bloco. Por favor, é com você, querida. Obrigada, George. Obrigada, Muyara, por estar firme aí com a gente. Eu vi que enquanto a gente estava no vídeo, para essa pausa, os comentários aqui continuavam bastante ativos. Que bom, tá? Todo mundo seguindo aí na discussão. Olha, a gente vai começar então a segunda rodada, ela não vai ter a mesma duração da primeira, a gente já está caminhando para o fim dessa conversa, para o fim da conversa, que fique claro, né, que a gente teria muito ainda para discutir, debater e lutar, mas em razão do tempo, a gente precisa caminhar aqui para um fechamento. Então, vou pedir a cada uma das pessoas que já passaram aqui, que façam agora uma mensagem mais de finalização mesmo, de fechamento. E aí, não vou seguir a mesma ordem, vou começar de novo pela Marcelene, chamando ela de volta. Pode ser? Pode. Ótimo. Posso começar, então? Eu não vou ser muito... não vou falar muito, só vou encerrar dizendo que nós precisamos prosseguir na nossa jornada, entendendo que temos aí um caminho muito árduo, mas nunca árido, né? Nós temos aí paisagens que nos mostram o quanto já avançamos, o quanto já percorremos nessa caminhada, e que nós não permitamos que digam o contrário, né? Ainda que tenha um documento carregado de falácias, carregado ele é desonesto na medida em que ele não se coloca como deveria, porque, então, conceitualmente, na minha percepção e na percepção da nossa instituição, ele precisaria trazer algo mais coerente com o que ele se propõe, né? Mas que nós possamos continuar o nosso falar, que nós não nos calemos, que não nos silenciem e que nós possamos mostrar para cada família, para cada estudante, que ele é parte dessa sociedade, que essa sociedade ela não é para alguns, que não há alguns mais iguais que outros, como dizia lá o Napoleão na Revolução dos Bichos. Há pessoas que têm suas diferenças, temos direito à igualdade enquanto ponto de partida, e somos pessoas, sim, que precisamos ter a nossa diferença, o nosso ser e estar no mundo como algo que faz parte da paisagem, como algo que colore esse planeta, que ele não é algo de uma cor só. Ele é colorido e é isso que a gente vai precisar continuar mostrando, né? Somos iguais, sim, em ponto de partida, mas a aprendizagem, cada um faz. Somos iguais no caminhar, mas cada um caminha de uma maneira. E é isso que dá brilho para a nossa estrada. Muito obrigada por me convidarem para esse momento que, para mim,
é muito precioso para a nossa instituição também, né? Enquanto podemos dizer o que queremos em inclusão, inclusão naquilo que ela é efetivamente. Muito obrigada a você, Marcilene. Está cheio de elogios aqui para você, dizendo isso, excelente, excelente fala. Os comentários estão fazendo coro aí a sua mensagem. Então, muito obrigada por dividir conosco a sua experiência, e mais que a sua experiência, a sua motivação, né, para a gente seguir adiante sem desistir, mesmo diante de um retrocesso tão grande quanto esse. Muito obrigada, tá bom? Até já, a gente se despede daqui a pouquinho. Vou então chamar agora o Alexandre para fazer também Isso, obrigada. Só uma mensagem final, Alexandre. O que você acha que precisa ser enfatizado, considerando a sua trajetória da Abraça e falando, talvez, aí, especificamente da comunidade autista? Enfim, a palavra é sua, fica à vontade. Muito obrigado. Queria agradecer, né? Eu acho assim que a nossa luta, a luta de todos nós, é para que as nossas diferenças não se tornem desigualdades, né? Se a gente não lutar, eles vão nos colocar num cantinho, assim, né? Num lugar mesquinho, né? Então a gente precisa lutar para ter dignidade, né? É sempre assim, né? Lutar contra o capacitismo, lutar contra o machismo, lutar contra o racismo, lutar contra toda forma de opressão. E esse decreto, ele vem institucionalizar o capacitismo, a segregação, né? A discriminação com base na deficiência, né? E a gente não pode deixar isso acontecer de forma nenhuma, né? A inclusão, né, esse processo de identificar e de remover barreiras. Ela começa a partir do reconhecimento, né, que as pessoas com deficiência, que as pessoas autistas têm esse direito de frequentar os mesmos espaços, de ter a mesma oportunidade que as demais pessoas, de estar na escola regular junto com as outras pessoas, e cada um de nós é responsável por promover, né? De se comprometer, de identificar, de remover barreiras, de garantir os apoios. Não existe aquele responsável pela inclusão, não é o outro o responsável pela inclusão. Sou eu, é você e é cada um de nós que é responsável por fazer isso. Né? O pessoal fala muito naquela história, quando é que vai acontecer a inclusão de verdade? Quando é que vai acontecer essa inclusão? Porque só está no papel. Isso é muito bonito no papel, isso não acontece de verdade. A inclusão acontece de verdade. Acontece de verdade quando você se compromete a acontecer, né? É um processo. Aí tem gente que diz assim, né? Essa inclusão só acontece de verdade, só acontece no papel. Não, ela acontece agora, nessa escola que está aí, né? Eu me lembro muito a Cláudia Werneck falou, né? Do que ela disse, assim, que das condicionalidades, né? Quem cabe no seu... Eu me lembro do livro dela, Quem Cabe no seu Todos, né? E as pessoas dizem assim, não, a gente não tem que preparar a escola primeiro, né? A gente não tem que primeiro preparar os professores. São perguntas que eu não pensava mais em ouvir, né? E por conta desse decreto, a gente vai agora começando a ouvir de professores, não é melhor eles irem para a escola especial, para a gente se preparar e depois eles virem para a escola regular? Quer dizer, coisas que eu não pensava mais de ouvir estão voltando, né? Então, assim, a inclusão real, a inclusão de verdade acontece na escola real, não é na escola fictícia. Acontece com as pessoas reais, com os alunos reais, que são aqueles que acontecem agora, que são virtuais, né? A inclusão verdadeira não vai acontecer com segregação na escola especial. A inclusão verdadeira vai acontecer na escola verdadeira, né? E aí eu queria só deixar claro, assim, uma coisa que é um posicionamento, que às vezes é que essas chamadas escolas especiais, nem escolas elas poderiam ser pensadas como tal, né? Porque elas não seguem os parâmetros curriculares, e elas
segregam em função da deficiência, né? O que é inadmissível, né? Se elas são tão boas, por que elas não aceitam? Por que os alunos sem deficiência não vão para lá também? Se elas são tão melhores para as pessoas com deficiência, elas deveriam ser boas também para pessoas sem deficiência. E por que não são, né? Então, isso a gente, logo depois do anúncio do decreto, a gente da Abraça se mobilizou muito fortemente, né, e fez uma crítica muito severa, e tem uma falácia muito grande nesse decreto, que é a história da escolha, né, da escolha que não existe nesse decreto, que é uma falácia que está sendo, uma mentira que está sendo contada para as famílias, que elas vão ter a oportunidade de escolha. Tanto é mentira, porque vai ter que está sendo dito lá que vai ter critérios para determinar quem vai para uma escola ou por outra, como já é mentira, porque se você tenta colocar seu filho com deficiência hoje na escola regular, já é difícil, seu filho com deficiência, imagine com um decreto que já está autorizando a discriminação. Então, é isso, a gente não pode permitir que nos amesquine a vida, não pode permitir, então a gente tem que lutar pela inclusão e a gente tem que revogar esse decreto e lutar para que ele saia de vigor o mais rápido possível. Era isso. Obrigada, Alexandre. A sua fala me fez lembrar a Adriana Godoy, que é mãe de um jovem autista, que também está aqui assistindo, e ela diz assim, não é possível a gente se preparar para quem não está, né? Então, a gente tem que se preparar junto, né? A gente não se prepara a priori, a gente vai se preparando na medida em que a gente vai convivendo e se sentindo desafiado e construindo esse percurso junto, né? Não dá para fazer isso sem o outro, é junto com o outro que a gente faz esse percurso. Muito obrigada pela sua participação, pela sua mensagem. Eu vou chamar, então, agora a Cláudia Werneck de volta para essa mensagem final também. Cláudia, é sua palavra. Obrigada. Esse negócio de que só se faz na prática, tem um livro meu que eu escrevi assim, que inclusão é como beijar na boca, é como fazer sexo. Você pode treinar no espelho, fazer várias coisas, mas só na hora que você... Não adianta, não é imaginário, era a mesma coisa. Na época, meu filho era adolescente, ele fazia cópia dos meus livros, que ele sempre escreveu muito bem, ele ficou muito indignado, assim, achou que o exemplo era muito ruim, mas eu continuo achando que o exemplo é muito bom. Mas eu queria dizer que tem algo interessante que eu notei com esse terrível decreto absurdo que a gente quer revogar e vai conseguir, que é um amadurecimento da sociedade e dos meios de comunicação, porque eu não ouvi dessa vez ninguém perguntar para mim o que era melhor. Mesmo que as argumentações sejam ingênuas, que não sejam jurídicas, não sejam técnicas, não sejam pedagógicas, nem sejam do campo dos direitos, mas há uma percepção da sociedade e dos meios de comunicação que o decreto é totalmente fora de questão. Então, isso eu achei bom, é a primeira vez que eu observo isso, assim, um posicionamento claro. É lógico que tem essa campanha, que é uma campanha que amolece corações para os mais despreparados, né? E eu também achei interessante, queria compartilhar com vocês que 2 fatos inéditos. Eu dei uma palestra para a turma de comunicação da Faculdade da Bahia, da Federal da Bahia, e dei uma aula de comunicação para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nas 2 aulas, eu fui muito abordada sobre decreto. Também é a primeira vez que, falando para a Faculdade de Comunicação, esse tema veio assim, com conceito, com estudo, com preocupação. Os estudantes contra o decreto tinham lido, estavam acompanhando. Isso foi muito assim refrescante para mim perceber que existe um amadurecimento da sociedade, existe uma consciência. As pesquisas provaram, né, a pesquisa da Folha com a Lana e tudo, mas eu comprovei isso agora. Então, isso é
é muito bom, eu acho que é muito importante. No mais, a gente está junto, a gente segue e não esmoreceremos e faremos inclusão todo dia na prática, porque é para isso que a gente está aqui no mundo, né? A existência, a inclusão combina com razão de existência. Obrigada, Cláudia. Muito bom te ouvir sempre. Estou aqui com meu fósforo com uma chama a mais hoje. Obrigada, querida. Vou chamar agora, então, a Roseli, né? Roseli ainda não foi, e depois a Cláudia. Ana Cláudia. Ouvindo todos vocês falarem, né, eu fico pensando, né, fico refletindo, né, sobre toda essa questão dessa nova política, né, e assim, para mim uma coisa que fica muito clara, né, que a gente tem que continuar lutando para manter, né, todos esses avanços que foram conquistados, né, a gente não pode permitir que isso retroceda, né, e garantir, né, que todas as pessoas com deficiência, elas participem desse conhecimento do mundo, né, que é um direito deles, né, e o conhecimento do mundo é por meio de ambientes educacionais inclusivos para todos, né, a gente não está em discussão, né, qual o melhor ambiente escolar para essas pessoas. O melhor ambiente para essas pessoas é com todo mundo, é junto com todo mundo, né? É na escola ali comum, né? Onde todos possam participar, onde todos possam conviver e onde todos possam estar, né? De direito e de fato, né? E isso é uma realidade muito grande, porque é o que todo mundo falou, né? A inclusão acontece junto, né? Como que eu vou falar que a educação inclusiva não funciona se eles não estão lá, se eu não estou me doando, se eu não estou participando e vivenciando daquele momento, né? A gente sabe que a gente tem que avançar muito ainda, é claro que a gente tem que avançar como sempre, né? A gente tem que aprender, a gente aprende todos os dias, né? E a gente aprende junto, né, e a gente cresce junto, e a gente avança junto, e a gente se desenvolve junto, né, então, eles têm que estar, sim, juntos, todos, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa aprender um com o outro, e para que essas barreiras de todos nós sejam eliminadas. Então, a gente tem que continuar lutando, né, pela garantia desses direitos que foram conquistados, e que foram muitas conquistas, né, que nós tivemos ao longo de todos esses anos, e nós vamos continuar lutando em defesa dessas pessoas, em defesa dos seus direitos, né, nós, do Instituto Jô Clemente, vamos continuar juntos com todos vocês nesta luta pela inclusão, realmente, de fato. Obrigada pela oportunidade, boa noite a todos, e estamos aqui, juntos na luta, sempre. Obrigada, Roseli, obrigada pela mensagem, pelo depoimento e pelo encorajamento, né, que a gente está precisando. Vou, então, chamar a Ana Cláudia agora, para a gente finalizar. Por favor, Ana, a mensagem final sua. O seu microfone está mudo. A gente não está te ouvindo, eu não estou te ouvindo. Aqui, já. Aí, sim. É porque ele estava desligado mesmo. Bom, eu entendo que nós precisamos mesmo seguirmos juntos, buscando o engajamento de todas as pessoas com deficiência na luta contra esse decreto, que impõe aí um retrocesso inaceitável, lembrando sempre de que a convenção assegura no item 4.3, a participação das pessoas com deficiência, suas organizações representativas aí, nesse processo todo. Então, apesar de já ter passado o processo de elaboração, a gente tem que considerar aí de que é uma política equivocada, uma política perversa que precisa ser desconstruída. Então, a gente precisa se mobilizar enquanto sociedade. E não apenas as pessoas com deficiência. Aí eu elogio o título que foi dado a essa websérie, né?
todos nós juntos, né? E eu acho que, porque a questão da inclusão não é das pessoas com deficiência, ela afeta toda a sociedade, né? Então, vamos continuar, vamos seguir buscando não apenas o engajamento das pessoas com deficiência, suas organizações, mas de toda a sociedade. E quando a gente fala aí das organizações, a gente pode lembrar aí que aquelas organizações que têm a legitimidade, que têm requisitos para entrar no Supremo, né, que possam estar ali ingressando como amigos Curi, para poder ajudar a Corte, ajudar o Supremo, trazer a eles subsídios, informações da prática, daquilo que as famílias têm vivenciado na inclusão dos seus filhos. Isso é muito importante. Podem também contribuir nas suas redes sociais, com posts, promovendo mobilização, promovendo diálogo social a respeito da política, promovendo lives como essas que está sendo aí realizada pelo Instituto Gentes e o LEPED, divulgando as notas sobre o decreto. Nós temos inúmeras entidades que estão fazendo notas, né, sobre o decreto, artigos esclarecedores, etc. Podemos também contribuir na pressão, formando grupos de pressão aí pela aprovação de processos de decreto legislativo, de projetos de decreto legislativo que visam assustar esse decreto. Também é um outro caminho, e aí essa pressão precisava ser muito ampla no Congresso para mostrar mesmo o equívoco, né, todas as violações que esse decreto traz, né, e demonstrar para o Congresso o risco que o país está correndo perante a comunidade internacional, né, de descumprir um compromisso que foi firmado pela nação. Podemos também pensar em representações ao Ministério Público Federal, né, porque eu acredito que é algo que também traz outros atores para junto da nossa luta, e as pessoas em si, as pessoas que não estão associadas, que não estão inseridas em alguma associação, podem contribuir também nas suas redes sociais, sempre buscando dar visibilidade a essa causa, né, mandando cartas, e-mails, né, para o Congresso, lá para os parlamentares que vão aprovar esse PDL, e cartas para os ministros do Supremo. Nós temos agora 3 ações no Supremo. Nós temos uma reclamação do Ministério Público do Estado de São Paulo, temos uma ADPF, que é do Partido Rede, e temos uma ADI, que é do PSB. Então, nós temos 3 ações, e é muito importante que os ministros recebam correspondências mostrando, né, os ganhos, os benefícios, acima de tudo, o direito das pessoas com deficiência de estarem numa escola inclusiva, né? Precisamos desmistificar essa propaganda colorida, esteticamente impecável, né, que, na verdade, ela é falaciosa. Esse direito de escolha, como disse o Alexandre, que é posto hoje, amanhã não haverá escolha. Só há escolha quando há liberdade e há alternativas plausíveis. E aí, vou fechar minha fala lembrando de Martin Luther King, quando ele fala que o que me preocupa não é o grito dos maus, né, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, não vamos nos calar diante de tamanha perversidade, diante de uma política que trará um prejuízo tão grave para a nação. Muito obrigada, Ana Cláudia, Alexandre, Cláudia Werneck, Roseli, Marcilene. Foram falas muito importantes, muito contundentes, muito embasadas. Agradeço muitíssimo, quero agradecer especialmente a professora Mantoan, Rosângela, por poder ter mediado. E é uma grande honra poder estar aqui entre vocês hoje e engrossar esse coro, que ou a educação é para todo mundo, ou ela não deve se chamar educação, ela é uma outra coisa, né? Obrigada. Giorgio, está com você. Nossa mãe, eu vou falar só um pouquinho, porque tanta fala poderosa, com tanta qualidade, não pode ser jamais sobreposta por outra fala, né? Então, só agradeço, em nome da gente do Instituto e do canal Gentes, por essa oportunidade desta websérie estar conosco, esses 5 episódios, né? Oxalá a gente consiga continuar com mais temáticas, vamos pensar aí como fazer isso, se for possível. E aproveitar para agradecer, então, novamente a Rosângela e a Maria Tereza por essa coragem de colocar no ar um
programa tão importante, com uma discussão tão poderosa como essa. No seu nome, Mariana, a gente agradece a todos que já fizeram conosco essa websérie, entrevistando os nossos convidados, né? Foi uma honra para a gente poder ter presenças tão impactantes. E em nome de todos os convidados de hoje, estendo a todos aqueles que já passaram por esta websérie e também contribuírem com a sua reflexão. Muyara, obrigado pela coragem e pela garra, quase 2 horas fazendo interpretação de Libras, olha, de fazer no mínimo isso aqui para mais, né? Então, muito obrigado e parabéns por essa energia contagiante, né? Para encerrar a nossa websérie de hoje, eu acho que isso foi programado. Eu não sei, eu tenho a impressão que o último dia foi bem pensado, né? Essa vírgula na websérie, num dia especial como hoje, Maria Tereza, onde nós juntos celebramos a tua vida, uma vida colocada, com certeza, para e pela inclusão social, junto com a inclusão social. Então, nós vamos agora tentar cantar os parabéns, porque tem delay aqui o som, vai ficar muito legal a transmissão, tá? Vai ter um eco aqui de parabéns o tempo inteiro para ti, mas não podemos deixar de fazer isso. De uma equipe imensa pelo país que deseja a inclusão social para todos. Então, que esse canto, todo desengonçado, todo desencontrado... Todo mundo nos comentários, né? Cada um no seu lugar, mesmo assim, dê para a gente o sinal de que não importa se a gente faz de um jeito ou de outro, não importa se a gente tem deficiência ou se não tem, não importa de que maneira nós somos, não importa estarmos juntos, caminhando juntos, em todos os lugares unidos. Então, microfones todos abertos, porque a gente vai tentar agora cantar parabéns, todo mundo junto. Então vamos lá, para Maria Tereza, para você, pela inclusão social, parabéns. Viva a inclusão! Viva Maria Tereza Mantuan! Viva Maria Tereza! Maria Tereza, por favor. Muito viva. Hoje é você que encerra a nossa live, querida. Só você na tela com o Muyara. Vamos lá, então. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Maria Tereza, a palavra é sua. Ai, eu tenho a dizer, depois de um dia está sendo tão bom com tantas pessoas me dizendo coisas tão queridas do fundo do coração, me mandando tantas mensagens. Eu fico muito feliz de ter na minha vida de professora nesse momento da minha caminhada, uma situação como essa em que o meu aniversário também é comemorado por pessoas que têm a ver com essa minha vida na educação, porque, no geral, os aniversários são festas muito familiares, íntimas. Para mim, é uma alegria ter tantas pessoas em tantos lugares, em virtude desse meu percurso educacional, participando desse dia, que para mim é o dia mais feliz do ano. Então, eu estou muito contente de ter dividido com vocês esses momentos, de ter escutado tanta coisa boa, de ouvir verdadeiros presentes mesmo, que mostram o quanto, como já dizia o Victor Hugo, né, é poderosa uma ideia que chega no momento certo. Nós temos que esquecer esse momento atual, porque ele não é o momento real, ele é um momento em que as pessoas estão lutando para retroceder. E não são muitas, são poucas, mas que fazem ecoar todos esses sentimentos, essas
maneiras de ver o mundo, de viver o mundo, que não são aquelas que nós já estávamos engatados, né? Antes de acontecerem todas essas situações que culminam agora com um governo populista, autoritário, de ultradireita, e que traz esse decreto como, digamos, um testemunho do que pensa como educação. Nós somos, evidentemente, muito mais fortes, porque nós não estamos medindo forças, nós estamos falando de coisas que são coisas que, pela sua própria natureza, têm uma potência real e que não se abalam com tudo isso que a gente anda lendo, tudo isso que querem nos fazer, não é? Entender que é melhor para a educação brasileira. Eu já contava com isso já desde o final do governo Dilma, e a Cláudia lembrou muito bem, com o programa Viver Sem Limites, a gente já estava percebendo, né, todo um caminho que não era exatamente aquele que tinha sido traçado pela política. E ele foi se perdendo por muitos atalhos, até chegar agora num momento, né, em que nós temos mais do que nunca de sermos esse farol, né, que vai orientar novamente todos aqueles que possam estar perdidos, né, na escuridão de um decreto como esse, né? E nós temos que recuperar, sem dúvida alguma, esse caminho que estávamos fazendo anteriormente. Se vai ser fácil ou difícil, não sei, mas vai ser esse o nosso caminho, e nós somos muitos, nós vamos conseguir isso, nós temos condições de conseguir isso, porque tudo está ao nosso favor, inclusive o tempo certo, não é? E o tempo sendo certo, ele vai nos aliviar de muita coisa que é preciso que retorne para que a gente viva a normalidade, para que a gente viva esse caminho de real, esse caminho presente, que a gente sabe que vai nos levar a coisas muito melhores do que a gente viveu até então, com esse medo de que toda hora, esse que eu tinha, de ter que voltar para trás. Nós temos que encerrar com tudo isso, mostrar, de fato, para a sociedade brasileira a que viemos, o que significa tudo isso, que chega de mentira, que chega de tergiversar as coisas. E, fora isso, né, quero agradecer muitíssimo esse momento em que eu faço 78 anos e me sinto forte, feliz e cheia de esperança para viver com as crianças que estão nascendo agora, com os pais, a alegria de termos uma escola para todos, que abre os braços, que abraça todos e que faz a educação brasileira o que a gente quer dela, né? Um lugar que, de fato, receba os cidadãos e torne-os cada vez mais conscientes do que é a generosidade, do que é a responsabilidade civil, do que é a democracia, tá? Então, muito obrigada a todos vocês por me darem mais esse presente maravilhoso nesse dia. E contem sempre comigo. Contem, porque eu estou e estarei sempre com aqueles que lutarem por uma educação melhor e por uma geração que merece
o melhor tratamento possível na escola, em todo lugar, porque é assim que nós, os mais velhos, temos que agir, certo? Muito obrigada também aos presentes hoje, a Rosângela, minha companheira na organização dessa ideia. Eu levei essa ideia para o LEPED, a Rosângela foi a primeira a se manifestar, montamos tudo isso com a generosidade do Giorgio e vamos esperar um pouco agora, quem sabe, as coisas se resolverem para fazermos uma outra série e que essa outra série seja marcada pelos passos que teremos que dar juntos para reconstruir, não é, o que quiseram numa infeliz, da forma mais infeliz que é esse decreto e esse documento do MEC destruir. Um beijo a todos, muito obrigada e até uma próxima vez. Tchau.